Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Eu Simples Assim. E estamos já chegando na reta final do estudo sobre as 7 leis herméticas, que são as leis que regem todo o universo manifestado. E esse estudo, ele é baseado nesse livrinho aqui, O Kybalion, o estudo da filosofia do Antigo Egito e da Grécia. Esse livrinho é um livrinho fininho e ele tem o compilado dessas 7 leis e ele explica com muita profundidade. Apesar dele ser pequeno, ele é um livro muito rico, com muitos detalhes e que nos ensina, nos mostra como que essas leis elas atuam e como que nós devemos reconhecê-las, né? Saber que elas existem e como que nós devemos fluir com essas leis para que a gente tenha uma vida mais próspera, mais abundante, que esteja dentro do fluxo, do caminho, verdadeiro caminho, que vai com certeza nos ajudar muito no nosso processo evolutivo aqui nesse planeta. E hoje nós já estamos no 12º episódio da série e nós vamos falar da 6ª grande lei, o 6º grande princípio, que é a lei da causalidade. Essa é a penúltima lei e talvez essa seja a lei hermética mais conhecida. E ela também é muito conhecida como a lei do karma, como dizem os indianos. Porém, muitas pessoas têm uma ideia errada do que seja karma. Elas acham que karma é uma coisa ruim que acontece a elas. Porém, karma não é isso. Porém, karma nada mais é do que uma justiça divina, digamos assim, para que a gente entre nos eixos, né? E comece a seguir o verdadeiro caminho. O verdadeiro caminho. Então, quando nós fazemos coisas que não estão de acordo com as leis divinas, com as leis herméticas, o karma ele vem atuar de alguma forma para que a gente entenda que a gente não deveria ter seguido aquele caminho e volte para o caminho devido. Porém, muitas vezes isso é a base de muito sofrimento, né? De muitas tribulações e dificuldades, mas o caminho não precisa ser esse. Por isso que é importante que a gente entenda as 7 leis, que a gente tenha isso bem consciente, para que a gente possa evitar muitos karmas na nossa vida e também conseguir a nossa saída da roda de samsara, né? Que como dizem os indianos, a roda de samsara seria a roda das reencarnações sucessivas. Então a pessoa sempre tem alguma coisa a resgatar, então está sempre por aqui, nesse mundo denso, procurando resgatar dívidas, né, antigas. Então uma lei muito importante, que a gente a conheça, para que a gente possa seguir o nosso caminho com mais clareza. E isso, gente, ocorre em todos os planos, no plano físico, no plano emocional e no plano mental. Porque a vibração que nós emanamos vai ser com certeza aquilo que vai atrair para a gente. A gente fala muito disso aqui no canal, né? A frequência, que a gente tem que cuidar da nossa frequência, da nossa vibração. E a lei do karma, ela também fala sobre isso. Vou falar aqui para vocês o que diz o axioma referente a essa lei. Página 98. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei.
Então aqui o Caibalion, ele é bem catedrático no que diz respeito que o acaso ele não existe. O acaso seria um nome para uma lei que nós não conseguimos reconhecer. E o livro fala que nós não podemos imaginar nada fora do todo. Se existisse alguma coisa fora do todo, já estaria fora da própria lei. Então a existência do acaso tornaria sem efeito todas as leis naturais e mergulharia o universo em uma desordem e ilegalidade caótica. E não é isso que nós vemos. Nós vemos uma total ordem, né? Nós vemos realmente o cosmos. Cosmos quer dizer ordem. A gente vê tudo funcionando com muita perfeição. Então o acaso não existe. Se existe coisas que acontecem conosco, ou que acontece com a nossa cidade ou com o nosso país, aquilo ali foi atraído de alguma forma em algum momento do passado. Porque, gente, o karma, ou a lei da causalidade, ela não se aplica somente para o indivíduo. Ela se aplica para uma cidade, para uma região, para um país, para um continente, até mesmo para um planeta. Nós vimos sempre acontecerem também resgates ou lei da causalidade ou karmas coletivos, quando acontece uma grande tragédia. Por algum motivo aquilo ali teria que acontecer com aquelas pessoas naquele lugar. Então os indianos, os orientais e também esses ensinamentos que vêm do Egito estão aqui para comprovar que isso acontece porque essa lei ela é aplicada. Então, observando muito bem esse princípio, nós podemos então concluir que tudo que ocorre conosco é de total responsabilidade nossa. Tudo que a gente pensa, fala ou faz volta para nós mesmos. Cada pensamento, cada palavra, cada ação envia um sinal para o universo através de ondas eletromagnéticas que fazendo com que tais coisas se tornem realidade. Toda ação tem uma reação. Tudo o que plantamos, nós colhemos. A semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Então essa lei, ela anuncia que nós podemos ser os construtores do nosso próprio destino. A Helena Blavatsky, que foi uma filósofa russa, que é uma filósofa que eu admiro bastante, ela já dizia: não adianta pedir aos deuses para te pouparem das consequências, cujas causas você já gerou. Então, gente, no campo das causas, nós estamos à vontade, nós podemos fazer o que bem queremos, mas no campo das consequências, aí não, aí é diferente. É mesmo a questão da semeadura. Se nós plantarmos limões, nós não vamos querer colher morangos, nós vamos colher limões. Então, quem quer mudar o seu futuro deve gerar causas diferentes, compatíveis com aquilo que ela deseja. Então, no campo das causas é onde nós temos o poder. Seria ali o nosso livre-arbítrio. Nós temos esse poder de escolha. Porém, as consequências geradas, elas vão vir de qualquer forma. Você não tem domínio sobre as consequências, sobre os efeitos, sobre as consequências. Uma bela dica é fazermos aos outros aquilo que queremos que façam conosco. Esse é um belo caminho para começar a extrair excelentes coisas dessa lei da causalidade. Dessa forma, a gente vai fazer com que a lei de causa e efeito, ela trabalhe ao nosso favor. Cada evento, cada pensamento, cada emoção, cada ação, ela causa uma consequência. Por exemplo, uma pessoa que rouba. Se ela rouba, ela pratica uma coisa errada, ela está roubando,
E em algum momento aquilo irá retornar para ela, porque ela criou uma frequência naquele nível e ela criou uma desestabilização da harmonia do sistema universal. E enquanto nós permanecermos agentes e devedores por este desequilíbrio do perfeito sistema universal, continuaremos nesse ciclo, que é o ciclo da roda de Sansara, como eu já mencionei, que é o ciclo das reencarnações. Ficamos presos nessa roda. Então, é responsabilidade nossa. Nós devemos agir diferente e seguir a lei, respeitar as leis divinas, para que a gente evolua, né? De fato, nós estamos aqui, né, no planeta escola justamente para isso. Nós estamos aqui para resgatar alguma coisa, estamos aqui também para aprender. Essa lei, gente, ela é uma lei bastante séria. Nos cabe prestar muita atenção nela, para que a gente hoje, agora, semeamos aquelas sementes daqueles frutos que nós queremos colher no futuro. Só depende de nós. Então, gente, essa é a penúltima lei, lei da causalidade, uma lei super importante, uma lei que nos ensina que o universo, ele tem leis, ele tem dono. Se você não segui-las, você vai arcar com as consequências dos seus atos. Então é bem importante que a gente preste atenção no que nós estamos fazendo. E nós já podemos perceber, nós já estamos na penúltima lei, né? Que todas elas trabalham em conjunto, né? Aqui você vai trabalhar muito com a parte de vibração, de ritmo, né? As leis, elas trabalham em conjunto, né? Ao longo aqui dos estudos nós podemos perceber isso. Então, gente, aguardo vocês no próximo episódio, que nós vamos falar da última lei, que é a lei do gênero. Então, aguardo vocês. Até lá. Muita paz e muita luz. Namastê.